Fortaleza ontem apresentou o Palermo, oficialmente, a entrevista coletiva lá no PC, querendo repetir o sucesso que teve quando foi ousado, né, e conseguiu trazer técnicos, por exemplo, do mesmo ambiente de onde vem Palermo. Dá uma olhada aí, porque Palermo, inclusive, falou sobre uma característica, um DNA ofensivo, sem esquecer também de que ele precisa resolver o problema que Fortaleza tem no sistema defensivo. Começa a era Palermo, um reencontro com o sotaque espanhol e um reencontro com os afastados jogadores do Paiva. Deverson, Zé Wellison, Martínez, Magrão. Creo que el plantel que tenemos son los jugadores que tenemos para este momento. Traer más jugadores sería no poder trabajar con comodidad. Sí, desde el primer día con el presidente nos pusimos de acuerdo en reintegrar a los chicos que estaban trabajando en otro horario, en otras circunstancias, porque necesitamos hoy de todos. Depois do argentino Vojvoda, o português Renato Paiva. Antes de um novo argentino, Martim Palermo, que tem mais a ver com o Vojvoda do que só a nacionalidade. Olha aí eles dois em ação. O zagueiro Vojvoda, camisa 14, fez falta no atacante Palermo. Jogo lá em 1999, Boca Juniors e Newell's Old Boys. Sí, con Juan Pablo nos enfrentamos, él jugando para Newell's Old Boys, un defensor también fuerte, de mi estatura, así que nos hemos enfrentado y eran duelos fuertes, obviamente de lo defensivo de él, como también en mi forma de cómo jugar en ataque. Creo que eran duelos interesantes. Palermo é uma aposta da diretoria tricolor, assim como foi Vojvoda, de desconhecido em 2021 para maior treinador da história do clube. Olha, Vojvoda é meu ídolo. Cara, Vojvoda, o maior técnico da história do Fortaleza, realmente, como eu fiz lá, tem que reverenciar, porque o cara ele é único, sensacional. Rogério Ceni, lá em 2018, também foi uma aposta de muito sucesso, com título da Série B do Brasileirão. Levarei para o resto da minha vida, pode ter certeza, independente de continuar ou não, mas levarei para o resto da minha vida todo o carinho que eu recebi aqui. A aposta agora é Martim Palermo, mais um treinador argentino, e ele chega ao Fortaleza para o principal desafio dos 14 anos de carreira como treinador. Parou de jogar em 2011, treinou clubes da Argentina, Chile, México e Paraguai. O Olímpia, inclusive, foi o último clube dele. Un desafío que obviamente no sé si de los que uno pretende como entrenador a pelear campeonatos, sino a pelear en una situación compleja que me haga sacar más de mí. Yo siento que este desafío me va a hacer sacar más de mí. O sotaque espanhol está de volta ao PC. A aposta em um treinador também está de volta ao PC. Tudo para que os tempos de calmaria e conquistas também voltem ao PC. As apostas do Fortaleza, né? Antes o Rogério Ceni, que era um técnico emergente, assim, incipiente inclusive. Emergente ele se torna no Fortaleza. No Fortaleza, incipiente. Depois a aposta no Vojvoda, que de fato era um técnico que nunca havia trabalhado no futebol brasileiro. E o Fortaleza repete a dose agora com o Martim Palermo. Uma receita ousada, mas uma receita que o Fortaleza vai, ainda que seja contraditório falar isso, é ousada e ao mesmo tempo é um porto seguro para o Fortaleza, porque ele adota a mesma estratégia que deu certo num passado muito recente, né, Caio? Nesse sentido, sim, José. Nesse sentido de apostar na sua capacidade de encontrar soluções fora do normal, como aconteceu quando volta à Série B, ali no final de 2017, acerta a contratação do Rogério, como aconteceu no começo de 2021, a final de ser eliminado na Copa do Nordeste, Anderson Moreira, que tinha livrado o Fortaleza do rebaixamento naquele Brasileirão pandêmico 2020-21, encontrou em Vojvoda e o resto de Vojvoda está escrito nos anais da história, nos alfarrábios da história do futebol cearense e do Fortaleza Esporte Clube. Mas o momento é muito diferente,
Muito, muito diferente. Essa aposta é 10 mil vezes mais arriscada de quando o Fortaleza apostou em Rogério Ceni. Pelo contexto. Pelo contexto, por exemplo, Rogério Ceni no Fortaleza, depois de anos na Série C, voltando para a Série B, tentando ser minimamente competitivo. Até se a gente analisar friamente, foi tão absurdo o Rogério ser campeão da Série B como foi, liderando de ponta a ponta, como seria depois um Vojvoda chegar e fazer um G4 de Campeonato Brasileiro. Foram efeitos imediatos muito acima do que o Fortaleza, nem nos seus melhores sonhos, imaginavam ao trazer Rogério Ceni, ao trazer Vojvoda em 21. E aí vem a história de que você não é um projeto, o Palermo até fala isso, é um negócio de vou livrar para rebaixamento, não tem lastro, não tem tempo para avaliar, inclusive ele fala da questão de elenco, né? O time não pode mais contratar, trouxe de volta os jogadores que estavam treinando separado, são 38 nomes que o Fortaleza precisa trabalhar e encontrar um time em cima disso tudo, e no meio dessa questão toda, o fio da navalha é bem aqui, porque você está na zona de rebaixamento a 7 pontos para sair, é aquela coisa, não há margem de erro. Tomara, se ele conseguir o sucesso dos dois, se ele conseguir livrar, ele vai ser tão lembrado como os outros dois. Não é que ele vai ter a mesma importância, mas ele vai sim ser tão lembrado quanto, porque hoje o Fortaleza está rebaixado. O Fortaleza está brigando por um acesso dentro do próprio campeonato. Ô, Renato, o impacto imediato ele pode até acontecer. Né? Pá, chega, Fortaleza ganha um respiro ali, ganha um momento de euforia e tal, mas isso não vai ser o suficiente, porque tem muita coisa ainda pela frente, né? Eu concordo plenamente com o que o Caio acabou de dizer, né? O Fortaleza vai lutar por um acesso dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. E eu considero que é uma grande aposta, né? Eu entendo toda a provocação que a gente está falando, mas assim, eu tenho uma premissa de que no futebol, qualquer decisão ela é uma aposta. Se você traz um treinador mais tarimbado hoje, ainda assim não garante que você vai tirar o time do rebaixamento. Se você traz caras que têm históricos assim de fazer grandes trabalhos, para citar um exemplo recente, o Ramon Dias. O Ramon Dias livrou o Corinthians, livrou o Vasco. Mas quem garantia que trazer o Ramon Dias seria uma extrema certeza de que o Fortaleza livraria do rebaixamento? E aí, obviamente, o clube, a diretoria, ele tem a missão de escolher qual risco vai correr. E acho que a gente pode cobrar do Palermo, porque o Palermo tem um histórico aí, diferente do que o Rogério tinha na época, apesar de ter treinado São Paulo. O Palermo chega com muito mais bagagem, inclusive de quantidade de jogos, né? Do que o próprio Rogério naquele período. Eu entendo que o contexto do Fortaleza, a expectativa do Fortaleza era completamente outra. Agora um detalhe, apesar das semelhanças aí com o Rogério e com o Vojvoda, eu acredito que, ainda que o Palermo não dê certo, o problema não necessariamente é o Palermo. Não sei se deu para entender o que eu estou querendo dizer. Acho que o problema do Fortaleza ele já existe, é muito complexo, muito complicado de você livrar o time, até porque vai enfrentar adversários difíceis no Campeonato Brasileiro, mas não necessariamente é porque o Palermo é um treinador incompetente, ruim, que não tem a capacidade de criar soluções. Eu acho que o Palermo chega aqui, Renato, assim, complementando, sem nenhum peso. O Fortaleza já está rebaixado, como vocês falaram. Se ele livrar, aí ele sai gigante. É por isso que eu não acho que a gente pode, a gente pode olhar com esse prisma, mas não deve ser uma verdade absoluta de que deu errado porque o Palermo não tem a capacidade de livrar times de rebaixamento. Eu acho que ele tem muito potencial, está provado isso em outros trabalhos, mas o contexto do Fortaleza ele é muito complexo, muito complicado, e aí vai... Obviamente, o Palermo tem muito mais a ganhar do que a perder. Entendeu? O Palermo, como treinador, tem muito mais a ganhar. Eu acho que ele vai ser cobrado jogo a jogo. A gente vendo o que é que ele consegue evoluir de uma equipe que está estagnada desde o início do ano. Isso ele vai ser cobrado. De que ele chega, ele tem uma missão de recuperar. Por exemplo, ele já falou abertamente da questão da estanca defensiva. A gente falou ontem na rádio, você até brinquei, existe uma doença, ele já é o médico, já sabe qual é o diagnóstico. Ele tem que saber qual é o tratamento que ele vai fazer para melhorar o paciente, no caso, o sistema defensivo do Fortaleza Esporte Clube. E agora nós vamos avaliar isso. O resultado final não vai estar na conta do Palermo. O resultado final de uma possível queda do Fortaleza está lá desde janeiro. De uma queda, ok, mas de uma salvação. De uma salvação ele, tá? Ele sai gigante. Ele, vai ser ele, não tem como não planejamento ser. Não houve, não houve reforma de elenco. O elenco diminui, aumenta. Vou falar nisso, deixa eu dar uma olhadinha aqui no... A única coisa que não dá pra gente também, e eu concordo com o que o Caio disse,
tirar a responsabilidade jogo a jogo do Jogo a Palermo. jogo ele tem Se o cara responsabilidade. começa a fazer um bocado de decisões erradas, aí sim ele chama a responsabilidade. Ele vai ser cobrado. Mas, obviamente, a gente tá falando Ele é o de treinador de do time cenário... por quase um turno inteiro. Ele vai ser cobrado jogo a jogo. A gente tá falando de um cenário mais macro, né? Ó, telão aqui pra gente bater um papo também sobre os jogadores que o Fortaleza tem. São 38 jogadores à disposição. É gente pra caramba, são 3 times. 3 times e 2 jogadores. E 2 jogadores. Só pra você ter ideia, dá pra fazer. Hoje, isso é raríssimo, tá? Pra quem não sabe, isso é raríssimo hoje, trabalho de coletivo. Antigamente ia muito. A gente ia assistir aos dias onde havia os coletivos. Treino de apronto. Treino de apronto, coletivo. Um time A com o time B. Dá pra fazer um time A com o time B e fica um time inteiro sem participar da atividade. É muita gente. Só de goleiro, o Fortaleza tem 5 goleiros hoje. 5 goleiros. Aquilo Isso que... sem contar com o menino da base que está sempre participando também. De zagueiros, atacante, A quantidade de porrada atacante, de atacante aqui, ó. Davidson, só de atacante. Davidson, Marinho, Luceiro, Alanzinho, Herrera, Barreiro, Moisés, Breno Lopes e Kaique, cara. Tem gente que nem estreou ainda. Então, só mostra que o Fortaleza foi ali tentando resolver. É um clube, nesse momento, com um elenco inchado, vai precisar resolver essa situação. Independente do que aconteça no final do ano, se salvamento ou rebaixamento, o Fortaleza precisa de uma reformulação no seu elenco para 2026.